Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos dar continuidade com a modelação de negócio, falando exclusivamente do diagrama de atividades e seus elementos. Esta é a aula número 2 do curso do Enterprise Architect. Então, o que seria um diagrama de atividades? Um diagrama de atividades é um tipo de diagrama que ajuda a descrever o detalhe do que acontece dentro do negócio. E para nele se examinarmos os papéis específicos que jogam as pessoas, trabalhadores de negócio e as atividades que realizam. Então, um diagrama de atividades é nada mais que um tipo de diagrama que vai mostrar com os detalhes mínimos como cada atividade em um processo de negócio é realizada. Então, vai mostrar quem interage com esse processo de negócio e como ele interage com esse processo de negócio. Por isso que temos aqui embaixo, os diagramas de atividades ajudam a identificar que funções deverá assumir o produto de software e quem serão os atores do futuro sistema. Após termos visto isto, então temos também os elementos do diagrama de atividades. Os elementos do diagrama de atividades, os principais são esses, mas existem vários outros. Temos aqui o estado inicial, que indica o início de um diagrama de atividades, o início de um processo do negócio. Temos a atividade, este segundo, que está num retângulo com um texto por dentro que indica a atividade que está sendo realizada. Temos também o fim, que indica o fim de um processo de negócio. Temos os objetos, que temos esses duas figuras, o objeto com um retângulo e seu estado aqui logo abaixo, e temos esse objeto como um círculo com um traço aqui abaixo, que é o objeto e o estado. Temos também as transições, são representadas por esta seta. Quando saímos de um ponto para outro, ligamos a partir de transições. Temos as decisões, em que representa a questão de escolhas, se isso, aquilo, se aquilo, aquilo. Então é mais ou menos isto. E temos também a divisão ou fluxo de controle. Temos esta aqui, que representa o fluxo de controle que cada ator que interage com aquele processo de negócio faz. Então ele vai representar todo o fluxo, todo o processo de negócio que cada ator desempenha. Então, com este fluxo de controle, nós vamos dividir o nosso diagrama de atividades em fluxo de controle de cada ator. Sendo assim, depois de termos visto essa teoria, vamos agora aplicar construindo o diagrama de atividades. Então, abrindo o Enterprise Architect, temos aqui este. Na aula passada terminamos aqui na construção do diagrama de caso de uso do negócio. Então, aqui vamos criar agora um novo pacote, clicando no pacote My, onde nós queremos adicionar um outro pacote. Vamos clicar aqui no New Package, novo pacote, e vamos colocar aqui o nome do pacote, que é diagrama de atividades. Então vamos marcar essa opção do meio, que é Create Diagram, criar diagrama. Ao criar o pacote, ele juntamente vai criar o diagrama. Vamos clicar OK. E aqui vamos selecionar o ML Behavior e vamos selecionar Activity, quer dizer que queremos diagrama de atividades, e vamos clicar em OK. Ele criou aqui o diagrama de atividades, podem ver aqui. Então vamos clicar duas vezes, duplo clique sobre o diagrama de atividades, para abrir um campo, como o que vimos anterior no diagrama de caso de uso do negócio. Então aqui onde nós vamos colocar o nosso diagrama de negócio. Sendo assim, vamos abrir a nossa descrição, o nosso texto que descreve o nosso problema do Romeu e a Julieta. Temos aqui. Então, o que diz aqui? Para nós construirmos o diagrama de atividades, temos que nos basear com a descrição do negócio. Então, o processo inicial, quando o Romeu dirige-se ao correio e solicita a entrega de uma carta. Quer dizer que o Romeu, neste caso o emissor, sabemos que não escrevemos os nomes próprios, mas os papéis que eles desempenham.
O emissor dirige-se ao correio e solicita a entrega de uma carta. Esta é a primeira atividade que acontece. Quem faz esta atividade, quem realiza é o Romeu, que chamamos de emissor. Então vamos até aqui. E aqui, antes de mais nada, temos os elementos do diagrama de atividades. Vocês podem ver aqui, são muitos, como disse, mas nós nos focamos em alguns dos principais. O primeiro que nós vamos colocar aqui é o fluxo de controle, que faz a divisão de controle que cada um desempenha. Vamos colocar aqui, por exemplo, vemos que é o emissor que solicita a entrega da carta, que começa o processo. Então, vamos colocar aqui emissor, este fluxo de controle é a barra da divisão, o fluxo que o emissor desempenha. Podem perceber que ele está virado. Para nós colocarmos na vertical, vamos até nestas opções aqui, clicar sobre o elemento que colocamos nestas opções e vamos clicar na última. Percebam que ele vira sozinho. Então vamos reduzir o tamanho. Reduzindo o tamanho, podemos aumentar a altura e reduzimos a largura. Então podemos ver que já temos aí o emissor, aqui onde terão todos os processos, atividades que o emissor desempenha. Vamos criar mais um outro partitioner. Antes disso, vamos até o nosso problema e vamos ver o que diz em seguida. Então, depois que o Romeu solicita a entrega de uma carta, o assistente do correio recebe a carta e valida a entrega para o motorista do correio. Então temos aqui os trabalhadores de negócio assistente que recebe a carta, valida a entrega para outro trabalhador de negócio que é o motorista do correio. Vamos representar estes dois no nosso diagrama de atividades. Vamos colocar uma nova divisão de fluxo, que é o nosso partition, e este vai ser do assistente, que é o que recebe as solicitações do cliente. Vamos clicar em OK, vamos virar e vamos reduzir a largura, aumentar a altura. Vamos entender por que estamos a fazer isso para desenhar nosso diagrama de atividades. Então fazemos isto. Ok, agora vamos colocar mais um partition para o motorista. Vimos que depois que o emissor solicita a entrega da carta, entrega ao assistente, o assistente recebe, verifica a carta e entrega ao motorista para fazer chegar ao destino correto. Então temos aqui o motorista, que é outro trabalhador de negócio. Motorista. Então vamos fazer o mesmo procedimento, fazendo isso, reduzindo e aumentando. E vamos ligar aqui. Vamos novamente vindo ao nosso problema, podemos ver que após ele entregar para o motorista, ou assistente nesse caso, o motorista do correio, este é responsável por fazer chegar a carta até o destino correto, que neste caso é o endereço da casa da Julieta. Então ele faz chegar à casa da Julieta, que é, neste sentido, o receptor. Temos o emissor, temos o receptor, e no meio desse temos o correio. Então vamos até aqui no partitioner e vamos adicionar aqui. Este aqui é o receptor. Ok, e vamos mudar para que ele esteja dessa forma. Vamos ligar aqui na ponta. Ok, então fizemos a primeira parte. Agora diz que o emissor solicita a entrega da carta, como vimos no problema. Então temos um início. O início é quando o emissor solicita a entrega da carta. Temos aqui nestes elementos, vamos selecionar o início, está aqui initial. Vamos clicar e vamos clicar aqui dentro do fluxo correspondente ao emissor. Início vai pedir para colocar o nome.
tanto faz, vocês podem colocar. Eu prefiro não colocar, já que a figura em si indica o início, então apenas deixo assim. É minha preferência, mas vocês podem colocar aí o texto indicando com o nome. Então este é o início. Vocês podem reduzir ou podem aumentar tamanho. Ok. Qual é a primeira atividade que faz? Solicitar a entrega da carta. Então temos aqui nos elementos, que onde vem Activity, Toolbox. Vamos até na atividade, esse retângulo, como vimos antes. Vamos clicar sobre ele, vamos colocar dentro do fluxo. Activity. Este primeiro aqui, Activity. Vamos dar o nome da atividade, que é solicita a entrega da carta. Esta é a primeira atividade, solicita a entrega da carta. A quem ele solicita? Quem solicita? Vocês podem ver aqui o verbo solicita. O emissor solicita a entrega da carta. Então, podemos colocar a transição do início para a atividade, indicando que quem inicia essa atividade é o emissor. Então temos Control Flow. Vocês podem clicar aqui no Control Flow, ele vai colocar essa seta. Percebam que se eu movimentar essa seta, ela fica meio assim, grudenta. Então, para personalizarem um pouco esta seta, vocês podem clicar sobre a seta e com o botão direito do mouse, vem até no Line Style e vão colocar em Auto Routing. E assim ela vai se ajustar facilmente. Depois disso, diz que o emissor solicita a entrega da carta ao assistente. Neste caso, o emissor, quando solicita a entrega da carta, significa que ele tem um documento. Então, vimos também um elemento que se chama objeto. E este objeto vamos representar agora, porque quando ele solicita a entrega da carta, quer dizer que neste caso, gera-se um objeto, que esse objeto é o documento. Então, vamos colocar aqui o objeto. Percebam que aqui nesta área aqui, ele tá aqui object. Vamos colocar aqui. Vamos escrever o que? Documento. Vocês podem dar qualquer nome, documento. E aqui onde vem role, entre parênteses reto, vamos colocar o estado do documento. Nesse caso, o documento é novo. Seu estado é novo. Vocês podem ver, criamos aí o documento. Então, o que acontece? Vamos ligar a atividade com o documento. Fazendo isso daqui, Object Flow. Vamos dar Ctrl Z. Desculpa, vamos colocar aqui, vamos ligar novamente, vamos colocar Dependency, que indica a dependência. Então, o emissor, para solicitar a entrega de um documento, ele depende do documento. Não faz uma solicitação sem que tenha o documento, que é a carta em si. Até aqui no documento, o nome, nós podemos renomear, colocar aqui carta. Acho que fica melhor. Então, temos aqui a carta e temos o estado da carta, que a carta é nova. Ele solicita quem? Solicita o assistente. Então, o assistente recebe, é o que diz aqui. Podemos ver no nosso problema, diz: o assistente do correio recebe a carta, valida e entrega para o motorista. Então, recebe, valida. Então, o que o assistente faz? Este leva, redireciona a carta. Temos aqui para o assistente, que o assistente valida e reencaminha ou seja, entrega a carta então ele valida e entrega a carta.
Esta é uma outra atividade. Quem faz isso é o assistente. Vocês podem achar nomes, termos ao vosso perceber e de vosso gosto, desde que estejam dentro do contexto. Então, o assistente valida e entrega a carta. Vocês podem perceber que eu não coloquei aqui o assistente recebe, porque não é necessário. Quando nós dissemos que solicita a entrega, nós com a transição indicamos que este solicita a entrega para o assistente control flow. Então, solicita a entrega da carta ao assistente. Este assistente recebe, já sabemos que recebe porque solicita a entrega. Então, recebe, valida e entrega a carta para o motorista. Neste caso, aqui temos um novo documento, ou pode ser o mesmo documento que já é entregue. Vamos colocar aqui carta. Qual é o estado da carta? Aqui no role, entregue. Ok. Então, assistente, podemos perceber que para a carta ser entregue, dependemos que a carta exista. Então, vamos relacionar esses dois. Aqui nesse sentido seria a carta ser entregue depende da carta existir. Então, este depende deste. Dependence. E aqui nós representamos valida e entrega a carta. Valida o que? Valida a carta entregue. Object flow. Então, podem perceber aí. Para customizar essas setas é o mesmo processo. Cliquem sobre a seta, botão direito do mouse, Line Style, Auto Routing, para deixarem o vosso diagrama de atividades mais elegante. Podem usar este método, que é muito útil, senão o vosso diagrama fica todo bagunçado. Então, depois do assistente validar, ele entrega a carta para o motorista. Então, temos que colocar uma atividade aqui, que é o motorista vai fazer o quê? Vamos a nossa descrição, que diz: o motorista do correio, este é responsável por fazer chegar a carta até o destino correto, que neste caso é o endereço da Julieta. Então, ele recebe, essa solicitação foi entregue e encaminha para o destino correto. Então, este dirige a carta para o endereço destino. Vamos colocar aqui ok. Temos aqui esta atividade e vamos adicionar logo aqui. Então, depois dele sair desta atividade, ele vai para o motorista, ou seja, valida e entrega a carta ao motorista, e que por sua vez ele recebe um documento. Então, temos que colocar aqui um object documento, que é a carta, que vai ter um novo estado, que vai ser a carta validada, nesse caso validada, e esta carta validada depende da carta ser entregue ao assistente. Então, dependência, e ao mesmo tempo este dirige a carta ao destino correto, a carta validada. Então, aqui não vai ser dependence, vai ser a
Object flow. Ok. Então, o que este faz? Dirige a carta para o endereço para o endereço destino. Neste caso, dirige a carta para o receptor. Então, vamos colocar aqui uma atividade. Na verdade, nem temos outra atividade. Temos o fim. Temos aqui o fim, final. Antes do final, vamos tirar o nome. Eu não gosto de nomear o final, pois o símbolo em si já significa o fim. Vamos colocar uma atividade. Na verdade, podemos parar por aqui. Acho que não precisa mais colocar atividade. Poderia colocar aqui atividade recebe, mas não é necessário. Basta que indiquemos, neste sentido aqui, este vai até aqui, control flow, ou seja, o motorista dirige-se e entrega a carta para o destino correto. Então, destino correto é a casa do receptor, endereço do receptor, que neste caso recebe, e o caso de uso, diagrama de atividades deste caso de uso termina. Então, aqui temos um novo objeto. Vamos colocar o objeto correspondente, que é a carta. Qual seria o estado melhor para esta carta, porque a carta já foi entregue. Então, carta obtida, talvez. Quer dizer, carta recebida. Sim, acho que fica melhor. Recebida. Carta recebida. Então, temos aqui uma carta recebida. Para a carta ser recebida, depende do motorista. Dependência. E depois que leva ao fim. Podemos perceber, temos este fluxo aqui, temos o nosso diagrama de atividades, bem simples, mas este diagrama poderia ser um pouco mais complexo, caso o processo, o funcionamento do negócio fosse mais complexo, ou ainda poderíamos colocar mais detalhes do funcionamento dessa entrega da carta. Poderia ser um pouco mais complexo, poderiam aprofundar, cabe a vocês. Este é o vosso dever, desde já, pegar e aprofundar ainda mais os diagramas de atividades. Então, após isso, penso que terminamos por aqui. O que nós podemos fazer é selecionar isso, fazer um Ctrl C e vir preencher no nosso slide da aula, que este é aula 2. Eu tinha feito uma aula antes, só que o áudio meio que cortou no final, então acabei por refazendo novamente. Tínhamos um outro diagrama aqui. Então, e vamos colocar aqui para disponibilizarmos para vocês o material. Ok? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Não esqueçam de me apoiar aqui no canal, pois é muito importante. Me motiva muito a continuar a fazer os vídeos. Podem perceber que eu fiquei muito ausente. Fiquei muito tempo sem dar os tutoriais, porque eu sou estudante e às vezes fico muito ocupado. Então, nada demais, voltamos
neste tempo estou de férias, então vamos tentar correr contra isso. E até lá. Até o próximo vídeo.